Salve, prezados espectadores aí do nosso terceiro simpósio de pesquisas em administração de conflitos no espaço escolar. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Nós chegamos então nessa atividade, que é a atividade que pretende ser o encerramento dessa, que é a terceira edição dessa nossa empreitada, né, de levar para o âmbito do INEAC essa discussão sobre os conflitos escolares de maneira mais sistemática, né? E é uma coisa que a gente começou a pensar desde que os nossos projetos de iniciação científica nas escolas, que começaram lá no ano de 2016, no momento que eles começaram a se adensar, né, se criou o consenso dentro, né, dos trabalhos do INEAC, que era necessário, né, que nós fizéssemos, então, um esforço mais sistemático no sentido de colocar esse nosso tema de pesquisa, né, cada um de nós aqui, né, que compõe a organização desse nosso segundo volume da coletânea, desde aquele início lá, né, antes da gente pensar em fazer qualquer coletânea, né, que era fazer um simpósio, né, e até esse nome, né, simpósio, ele foi proposital, né, porque simpósio é uma reunião festiva, né, com bebida. É óbvio que a gente se encontra numa situação sanitária, né, os índices indicam que o pior já passou, talvez, tomara que seja uma coisa sustentável isso, né? Mas nós estamos há 2 anos já trabalhando dessa maneira, e eu estava aqui conversando com os colegas agora, né, no estúdio, no momento que a gente se preparava, e estava lembrando, né, que uma das últimas coisas que aconteceram na universidade, de maneira presencial, né, que nós organizamos no INEAC, foi justamente o segundo simpósio que aconteceu no mês de dezembro de 2019. Né? Naquela época, a Covid já estava fazendo suas vítimas lá na China, né? E logo depois chegaria aqui, né? E não tem como não lembrar disso, né? Porque, como eu estava dizendo, né, esse livro, né, que nós chegamos agora no segundo volume, foi como que um caminho quase que natural, né? Não vou dizer que é natural, porque, enfim, nós somos antropólogos e a gente sabe o esforço, né, que foi necessário fazer para acontecer isso, mas foi sim uma consequência, né, da gente ter se reunido, ter pensado em fazer um simpósio e convidar gente que entende do assunto para discutir conosco, né, para criar um espaço de pensamento sobre os conflitos escolares no âmbito do INEAC. E quando fizemos a primeira edição do simpósio, que foi no mês de maio de 2018, nós já adiante, assim que terminou, né, já entramos em contato com as pessoas que haviam falado naquele simpósio, naquela primeira edição do simpósio, e pedindo, né, que elas mandassem os textos, e assim surgiu, né, esse livro, né, que agora inaugura o caráter de série dele, né, mas surgiu então o primeiro número da série desse livro, né, dessa coletânea que nós estamos aí empenhados em organizar, chamado Administração de Conflitos no Espaço Escolar, né? E ele foi lançado no dia do segundo simpósio, né? A coletânea reunindo os trabalhos dos autores que apresentaram no primeiro simpósio, né? Essa coletânea foi lançada no segundo simpósio, né? Esse que eu falei que foi uma das últimas coisas que a gente conseguiu fazer na universidade antes que ela fechasse, né? Enfim, e agora a gente teve que migrar para esse formato aqui remoto, né? A última coisa presencial, que tinha bar depois,
né, foi esse segundo simpósio, onde nós lançamos o volume, né, da coletânea, né, reunindo os trabalhos do primeiro simpósio. E aí, mantendo essa pegada e essa tradição que a gente quer continuar mantendo, né, inclusive gostaria de reafirmar aqui em nome dos colegas, né, a nossa disposição em continuar mantendo essa dinâmica, né, que cada vez que a gente tiver um simpósio, ter uma coletânea também reunindo os trabalhos do simpósio anterior. Né? Então, já de antemão, eu queria dizer a todo mundo que participou aí do simpósio, que está nos assistindo, né? Estão já convidados a mandar seus textos, e certamente a gente vai fazer contato aí esse ano ainda, né, para a gente não perder o fio da meada, que é um trabalho intenso, né, de leitura, de catalogação, de classificação, né, de organização, né, não é simplesmente jogar os textos, né, é um trabalho de sistematizar mesmo, né, fazer um livro, né, um livro não é uma simples reunião de textos, né, um livro é um esforço sistemático encadeado de apresentar uma discussão, e isso certamente é um trabalho que nos ocupa e do qual nós temos muito orgulho, né? Tem vários autores aí dos capítulos, né, que estão aí, já estou vendo aqui na conversa. Então, é com muita alegria que nós estamos lançando aí esse segundo volume de trabalhos de pessoas que estão nos ajudando aí a pensar essa questão da etnografia na escola, né? Etnografia sobre os conflitos escolares. É uma coisa muito multifacetada, né? Além de interdisciplinar, como o próprio título, né, da coletânea já diz, né? Estudos interdisciplinares, né? E multifacetado, porque existem várias maneiras de trabalhar e de falar sobre os conflitos, né, e sobre suas consequências. E aí eu me lembro que, novamente pensando, né, como que a pandemia nos atravessou de maneira radical, né, que eu estava lembrando que na semana que a OMS decretou que nós estávamos diante de uma quarentena, né, o que gerou todas as consequências, né, aí fechou a universidade, né, e começou uma série de medidas, em alguns lugares mais radical, em outras um pouco menos, né, e toda aquela confusão que se seguiu. Mas eu me lembro bem que naquela semana, né, na semana do dia 15 de março, por aí, do dia 13 de março, né, acho que foi dia 10, dia 11, que a OMS decretou o estado de pandemia no mundo, né, isso aí, quarta-feira, 11 de março de 2020. Nós tínhamos marcado um lançamento do livro lá no polo do CEDERJ de Rio Bonito, né? Lembro bem disso, né? Inclusive isso eu peguei lá no acervo, né, com a Sônia, né, um fardo de livros que era para levar para Rio Bonito, para a gente fazer o lançamento lá no polo, né? E aí ainda fiquei de pegar a maquininha depois. Mas aí a pandemia foi decretada antes, né? Tivemos que cancelar, obviamente, o lançamento. O fardo está aqui comigo ainda, né? Está fechado, não abri, para não dar problema de dar mofo no livro, né? Tem que, inclusive, marcar um dia para levar de volta para o acervo e tal. Esse volume 1, né? Que é o volume 1 da coletânea. E aí fica como reflexão, né? Tivemos aí já há quase 2 anos que estamos nessa situação, foram 2 anos letivos inteiros, né, absolutamente comprometidos por essas condicionantes de saúde pública, por medidas de confinamento necessárias que aconteceram e tal, de modo que, durante todo esse período, deu tempo de organizar mais um simpósio e organizar mais uma coletânea, né, que é esse volume 2, que nós, muito orgulhosamente, estamos aí trazendo à luz hoje, né, para quem queira ler, para todos os interessados, para os antropólogos, para pesquisadores de outra área, para os estudantes, para professores, né, gestores escolares,
né, que queiram, né, se aproximar dessa temática da administração de conflitos no espaço escolar, né, nós que estamos acostumados a fazer isso a partir de uma perspectiva da pesquisa empírica, né, sempre que possível de caráter contrastivo, né? Então é muito interessante ver no livro, né, representado ali vários contextos etnográficos diferentes, além das abordagens disciplinares também diferentes. Então é com muita alegria mesmo que nós chegamos aí nesse segundo volume lançado e esperamos, né, que de fato esse recuo, né, da situação desfavorável em termos epidemiológicos se sustente, né, a nós, né, resta fazer nossa parte e torcer para que dê tudo certo, para que esse segundo volume da coletânea tenha mais sorte que a primeira, no sentido de que nós possamos depois aí sair para promover, para levar para os lugares, né, como a gente tinha começado a fazer com a primeira. Aliás, tínhamos pensado em começar, não deu nem para começar a fazer com o primeiro volume. Esperamos, então, né, que tenhamos melhor sorte com esse segundo volume, né, porque tem trabalhos muito legais aí, os colegas vão entrar mais um pouco em detalhe do que eu sobre, né, os trabalhos, mas a gente conseguiu reunir, né, contribuições muito interessantes no campo da antropologia, no campo do direito e outras disciplinas, né, no que concerne aos conflitos escolares. Então, da minha parte, o que eu queria dizer é isso, né, que é com muita alegria que nós chegamos até aqui, e também cientes, né, do quanto a gente vai ter que trabalhar mais para frente aí, né, enfim, já foi falado, né, do nosso interesse, né, desse conceito de feira de ciência, né, ser uma coisa englobante, né, dos nossos trabalhos, né, enfim, esse terceiro simpósio, então, ele já é o início, né, da gestão desses trabalhos da Feira de Ciências do INEAC, né, ao longo do ano de 2022, né, que esperamos, né, fazer novamente. Isso que a gente tem feito, que tem dado certo, né, que a gente tem conseguido engajar os alunos da escola, que têm se tornado pesquisadores iniciantes, de muito brio e muito talento, né? É impressionante detectar isso, né? E é o que a gente espera, né? É o que a gente espera, né? Que esses que são os estudantes que estão começando, né, a transformar suas inquietações em projetos de pesquisa, né, e fazendo seus podcasts, editando seus podcasts, né, que eles tenham lugar nas futuras coletâneas que a gente ainda pretende organizar, com seus trabalhos autorais e escritos, né, contribuindo aí com capítulos, dando, né, sua contribuição para esse campo da administração de conflitos no espaço escolar, coisa que ganha cada vez mais importância, né? Não que não tivesse, mas parece que ganha mais visibilidade e a mim, da minha parte, só fico muito orgulhoso de estar junto aí com os colegas, contribuindo com os colegas aí com esse trabalho absolutamente instigante, que ao mesmo tempo que a gente contribui, né, para a produção do conhecimento, né, orientando os alunos da escola, né, com essa ideia que eles podem fazer também, pesquisa, a gente está também contribuindo para a formação dos novos recursos humanos que no futuro aí vão dar conta, né, de trazer novas pesquisas, novas abordagens. E eu acho que o lançamento desse segundo volume da coletânea Administração dos Conflitos no Espaço Escolar, Estudos Interdisciplinares, tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver com essa proposta mais ampla do INEAC, que contribuir para o adensamento dos estudos sobre conflitos escolares, né? Enfim, e sempre nessa perspectiva includente, né? De trazer cada vez mais gente para contribuir com isso, né? Para ajudar a gente a organizar aí. Enfim, é isso que eu queria dizer e passo a palavra aí aos colegas agora.
É você agora, né, Paloma? E muito obrigado a todos e todas aí que estão nos assistindo. Obrigado. Olá, todo mundo. Boa noite, né? Boa tarde, boa noite. Com muita alegria, né, que a gente se organizou aqui nessa mesa para encerrar esse primeiro ciclo aí de atividades da Feira de Ciência, que é o nosso terceiro simpósio, com o lançamento do livro que Veríssimo já deu conta aí de narrar qual foi todo o percurso, né, que a gente conquistou e que foi difícil, né, por conta de todos esses contextos políticos e pandêmicos que se apresentam, né, para a gente. Então, assim, é um prazer enorme. E aí vou falar um pouco da minha experiência de estar junto desses três feras aí que eu só aprendo muito com eles. É a primeira coletânea que eu participo como organizadora e aprendi demais, assim, porque como o Veríssimo falou, esse trabalho de realizar uma coletânea não é apenas fazer essa curadoria, né, dos textos de maneira instrumental, né, juntar os textos no arquivo e mandar para a editora, né, pelo contrário, tem toda uma construção muito grande, né, primeiro porque são trabalhos que foram apresentados, né, no simpósio anterior, né, então já teve uma curadoria antes desses trabalhos que foram discutidos, estão disponíveis, inclusive, que foi filmado, né? Embora tenha sido presencial, a gente já estava com essa inovação aí que a gente nem sabia que ia ser tão útil, que é o nosso laboratório multimídia que está dando esse suporte aí para a gente, o Leme, aí na figura do Bernardo, e que já estava filmando lá a gente no campus do Gragoatá, lá na UF, né? Então, quem quiser, tiver curiosidade de ver um pouco essas apresentações, está tudo aí no nosso canal do YouTube, só seguir, procurar. Então, é um trabalho assim muito interessante do ponto de vista formativo e também reflexivo, né? Porque até a gente construir essa ideia de fazer, né, um conselho aí editorial e pensar na publicação, vai ser o modelo desses textos, como eles vão estar apresentados. Tem o momento do prefácio, que foi assim perfeitamente escrito pelo professor Roberto Cante, que dá toda a ideia de como que surgiu isso daqui, né? Começou, né, com esse interesse, essa semente assim muito viva do Veríssimo, né, enquanto professor, enquanto pesquisador, né, enquanto uma pessoa comprometida, implicada, e transformar essa coisa de levar a universidade para as escolas no sentido de englobar um no outro, né, uma coisa assim, né, cíclica, né, de que a gente está indo lá ouvir os trabalhos desses alunos, ensiná-los a fazer pesquisa, eles nos ensinando também novas perspectivas, novos olhares, então é uma coisa assim, nem um pouco tutelar, né, fugindo totalmente dessa lógica escolar e dessa lógica autoritária brasileira, né, então é uma coisa muito inovadora e muito bonita, né, muito interessante, instigante. Então, eu fiquei aqui meio que responsável de falar isso, então também quero deixar público o meu agradecimento ao Clever, ao Boris, ao Veríssimo, são pessoas que eu admiro demais, além de serem três homens muito gentis, pessoas assim maravilhosas de trabalhar, são assim responsáveis por, né, garantir essa minha formação de qualidade aí no INEAC, junto com todos os demais colegas. Eu fico muito emocionada de estar aqui nesse grupo sempre, de ter sido sempre chamada para estar junto com vocês e contribuir. Então, assim, é sensacional. Espero que vocês estejam assistindo, acompanhando o simpósio, que vão adquirir aí o livro, consigam sentir todo esse envolvimento, né, muito difícil, muito engajado, né, para a produção. Então, eu fiquei meio que responsável de falar um pouco esse processo editorial, que também conta muito com a Sônia, aniversariante da semana. Um beijo, Sônia. Você conta aí com toda a nossa gratidão, nosso carinho, nosso reconhecimento, que ela é a responsável, né, do nosso acervo, da biblioteca, né, toda do INEAC, que conduz esse processo editorial também, que é cheio de burocracias e negociações que nós não dominamos e que tem uma pessoa que ela é especialista, que é a Sônia. Então, queria também deixar público aqui o agradecimento de toda a comissão organizadora pelo trabalho executado por ela e pela equipe que ela forma já há anos, né? Também a Autografia, né, a editora por onde nós lançamos o livro. Então, alguns de nós já recebemos o livro físico, né? E infelizmente não chegou lá no Veríssimo ainda, mas vai chegar. Boris também já está. Então aí eu pensei um pouco, né? Nós pensamos um pouco de transmitir aquela experiência que está todo mundo aqui bastante socializado, de sentar numa reunião e passar o livro, passa o livro na mão de todo mundo para todo mundo conhecer. Vou pedir para o Bernardo colocar aqui a imagem da capa do nosso livro, bem grandona aí para nossos espectadores poderem ver
dar uma lidinha aí na nossa sinopse, né? Então, é nosso exemplar 2, né, dessa coletânea. Este livro reúne trabalhos de pesquisadores sobre práticas educativas e escolares, provenientes das áreas de antropologia, sociologia, história, pedagogia e direito, articulados em torno do estudo de base etnográfica acerca dos conflitos que ocorrem em ambientes escolares. O livro é de relevância para acadêmicos, profissionais da educação e interessados em geral acerca dos desafios de lidar com os conflitos vivenciados em contextos educacionais, especialmente em escolas. Então, aí nesse livro vocês vão encontrar, pedir para o Bernardo, né? Todo mundo já viu a capa, vamos passar de mão em mão para todo mundo ler o sumário. Que é para quem está nos assistindo ter uma ideia, né, de quais são esses textos, do que eles abordam, ficar com aquele gostinho de ler, né, de conhecer um pouco mais. Vou ler rapidamente aqui todos os títulos. Tem o nosso prefácio, né, portanto, escrito pelo professor Roberto Cândido de Lima. Quem não pôde acompanhar a nossa mesa de abertura, esse prefácio ele reúne de uma maneira muito brilhante em texto, né, todo esse trajeto institucional, coletivo que gerou o simpósio, depois gerou a coletânea, depois gerou a feira de ciências e está assim, mobilizando milhões de laboratórios e estudantes. Milhões não, né? Algumas dezenas. Vamos aumentar ainda. E aí a gente tem a nossa introdução, que também dá entre a invisibilização e a explicitação dos conflitos escolares. Acho que fica muito marcado, né, como um problema, né, de pesquisa que une todos os pesquisadores, todos os trabalhos que estão condensados no Instituto, que é o INEAC, né, que é uma maneira da gente interpretar os conflitos da nossa sociedade pensando na nossa formação, né, histórico-social, de uma sociedade que resolve seus conflitos de uma maneira a tentar suprimi-los, né, sem deixar claro quais são, né, as razões desses conflitos, quem são os sujeitos envolvidos, né, em vez de explicitá-lo, né, trata como se eles não existissem, e isso faz com que eles virem, né, cada vez mais inflamados. Assim. Então, tem essa introdução escrita por todos nós, assim, que dá um pouco conta disso, e aí os artigos. A escola como zona segura, representações e percepções em uma escola pública na região metropolitana do Rio de Janeiro, pela autora Alice Magalhães Ribeiro. Depois vem Escola e Cidade, Desigualdades Convergentes, pela autora Ana Carolina Cristóvão. Depois vem o artigo Escola, não atire, a perspectiva de professores de escolas públicas sobre a violência armada em favelas do Rio de Janeiro, pela autora Letícia de Luna Freire. Em seguida, estudo exploratório sobre a violência escolar entre adolescentes no município de Petrópolis, Rio de Janeiro, escrito pelas autoras Luciana Xavier Senra, Maria Clara Pessim Amaral e Letícia Charles Hens. Seguindo para Lugar de Polícia na Escola, conflitos, percepções e representações sobre o serviço de policiamento no interior de uma escola pública na região metropolitana do Rio de Janeiro, pela Carina da Cunha Santos. Histeria e Honra, narrando o conflito em ambiente escolar a partir do gênero, pelas autoras Jéssica Carvalho de Almeida e Nalane Mendonça Pinto. Temos Essa Escola Não Faz Nada Sem Jesus, uma análise etnográfica sobre identidades religiosas em escolas fluminenses, pelo autor Boris Maia e Patrícia Mares. A Zoação no Contexto Escolar, formas de interação pelo riso em uma escola pública de Niterói, pelo Anderson Santos e pelo Felipe Berocan. Esse me marcou muito a apresentação no simpósio, foi divertidíssima, né? Muito engraçado. Conflitos na relação família-escola após a suspensão das aulas em decorrência da Covid-19 no Rio de Janeiro. Sensibilidades jurídicas em foco, pelo Carlos Alberto Lima de Almeida e pelo Clever Paulo Léo Filpo, né? Também da nossa comissão. O Carlos Alberto participou aí de uma mesa mais cedo, né? Hoje, no nosso simpósio. Mediação de conflitos em cursos sobre drogas na formação de professores, pelos autores Francisco José Figueiredo Coelho, pela autora Maria de Lourdes da Silva. Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, Disputas e Conflitos no Processo de Elaboração, pela Marcele Frossard. Democracia e Desinformação, a urgência de um debate na escola, por Tayane Oliveira, Lumara Souza de Souza. E, por fim, intervenção com adolescentes da educação básica para fomentar as relações interpessoais e a prevenção de conflitos, pelas autoras Diana Ramos de Oliveira, Heloíse Leone Barbosa e por Douglas Amorim Dias. Então, esses aí são os artigos que vocês vão conhecer na leitura do nosso texto. Vou passar do nosso livro, né, que vocês podem adquirir pelo site da Autografia. Também está disponível essas informações no nosso site.
Vou pedir para o Bernardo tirar já a imagem. Espero que tenha servido ao seu propósito de dar um pouco a ideia para todos, né, de qual é o tipo de trabalho que está reunido aí nessa coletânea, que todos os autores que estão aí presentes também sintam-se abraçados. É uma vitória para todos nós, parabéns para todo mundo que conseguiu publicar seu trabalho, enviar seu trabalho nesse período tão conturbado para todo mundo. E eu ia passar a palavra para o Boris agora que eu vi que ele caiu, né? Que o Boris ia falar um pouquinho sobre cada um dos artigos, né? Passar uma visão assim ampla por parte de quem leu a coletânea inteira, né? Então aí eu vou passar para o Clever, né? Tá bom. Tá bom? Então, beleza. Tá bom, obrigada, Paloma. gente. Obrigado, Paloma. Eu falo um pouco depois, quando o Boris chegar, ele pode tocar aí a fala dele, né? Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar participando dessa equipe aqui. Eu tenho certeza que todos os ouvintes aqui vão concordar comigo, né? Em reconhecer a forma tão interessante como o Veríssimo explicou toda a trajetória, né? Toda a vida desse trabalho que está sendo apresentado aqui hoje. Quer dizer, não é só um livro, ele é fruto de um trabalho realizado ao longo de muitos meses ou anos, né? É fruto de uma ideia, de uma proposta que nasceu até com ele mesmo, com o Veríssimo, né? Nessa ideia de trazer a iniciação científica para dentro das escolas do ensino médio, hoje ganhando uma pujança muito maior ainda com essas bolsas que foram obtidas aí de jovens talentos da FAPERJ, bolsas de PIBIC ensino médio da própria UF, né? Quer dizer, um trabalho que vem ganhando muita força, e a fala do Veríssimo foi muito tocante, né? Muito completa nessa narrativa de como se deu esse trabalho, muito por iniciativa e mérito dele próprio, né? E também, Paloma, eu achei que você fez uma coisa muito interessante na sua apresentação aqui do livro, né? Tentando, então, suprir, né, essa dificuldade da gente não estar todo mundo junto, estarmos aí... Estamos juntos, mas estamos online, né? Então, eu queria, assim, destacar, né, como é bacana participar dessa equipe. E não sei se eu passo para o Boris agora, eu continuo falando, depois passo para ele. O que você quer fazer, Boris? Conseguiu voltar aí? Bom, boa tarde, pessoal. Passo para você. Sair de casa Depois para eu conseguir continuo. usar a internet aqui. Pessoal, então, boa tarde a todo mundo. Quer dizer, eu acho que muito já foi falado aí pela Paloma e pelo Veríssimo, mas eu também queria expressar aqui a minha satisfação, né, de ver mais um fruto de um projeto coletivo que a gente vem desenvolvendo aí com tanto cuidado, né, com dedicação, envolvendo sempre colegas de várias universidades, pesquisadores em diferentes níveis de formação, né? Eu acho que isso é uma característica também importante aí do livro e do evento, né, que a gente organiza, tenta aí organizar anualmente. E aí eu queria destacar, quer dizer, a Paloma já passou aí por todos os textos e falou sobre os autores, mas eu queria destacar a importância das questões que estão sendo discutidas nesse livro, em função da atualidade delas, do ponto de vista da temática educacional mais geral. Tá? Então, quer dizer, esse é um texto que está, um livro que está basicamente discutindo conflitos nas escolas, e a gente tem aí textos, por exemplo, trabalhando a relação, conflitos envolvendo a relação de minorias com a escola, né? Então, tanto envolvendo a questão relacionada a identidades religiosas, identidades raciais, identidade de gênero. Nós temos textos que discutem também essa questão da pandemia, né, no contexto escolar. O texto do nosso colega Clever, né, trata dessa questão. Uma discussão também que é importante, que está aí no texto presente, no capítulo da nossa colega Tayane e da Lumária, que envolve a desinformação, né, e como as escolas conseguem lidar com esse problema, né, que é um problema também muito pertinente, não só para as escolas, mas para a sociedade contemporânea de modo mais geral. Tem uma discussão também que eu acho bastante importante, que diz respeito à relação entre a escola e a questão urbana,
de modo geral. A gente tem o trabalho aí da Ana Carolina Cristóvão, o trabalho da Letícia de Luna Freire, o trabalho do Anderson, em coautoria com o professor Felipe Erocan, né, que discutem em alguma medida, né, a relação da escola com a cidade, né, e dialogam com essa antropologia, sociologia urbana. Um tema importante também que eu destaco é essa questão do policiamento da escola, né, e isso diz respeito, na verdade, a uma preocupação mais geral em relação à educação, que tem sido, do ponto de vista até do governo federal, que tem estimulado projetos de militarização das escolas. Então, esse é um debate também que está presente aí, além de um capítulo também da Marcele Frossard, que trata de conflitos envolvendo a elaboração de políticas educacionais, que também é uma outra dimensão, né, de como os conflitos envolvendo questões educacionais eles podem ser estudados. Então, eu acho que, como já foi falado aí, é um livro que tem essa perspectiva multidisciplinar, mas, por outro lado, eu acho também que ele tem fato que ele discute, ele entra em questões, por exemplo, muito importantes e clássicas da sociologia da educação, sob uma nova perspectiva. Então, a discussão sobre desigualdades escolares, que é uma discussão clássica, né, da sociologia da educação, a relação entre família e escola, a relação entre sociabilidade juvenil versus sociabilidade escolar, né? Alguns trabalhos também tratam dessa relação. E, do ponto de vista da antropologia, eu acho que também marca uma posição, né, nesses estudos mais antropológicos sobre educação, né, no sentido de reforçar a importância de estudos etnográficos sobre os conflitos escolares, né, que é uma coisa que alguns de nós já têm produzido sobre isso, e eu acho que esse livro agrega, né, mais um pouco nessa direção. Tá? Então, quer dizer, eu obviamente estimulo aí todos os colegas e que procurem o livro, e que espero também que seja útil, né, não apenas para pesquisadores, mas também para professores, né, e outros agentes pedagógicos que estão mais diretamente vinculados às diferentes escolas públicas e privadas. Também queria reforçar aqui, né, o agradecimento à Sônia, né, Sônia Castro, que trabalha lá no acervo do NEPEAC, que foi fundamental para que a gente pudesse chegar a esse resultado final e nesse prazo, que é uma coisa importante também. Toda a equipe da Autografia também, que foi muito parceira nesse processo, além dos meus colegas aqui, né, que foram fantásticos, como sempre. E, óbvio, agradecer também a todos os autores que, de alguma maneira, contribuíram com o livro e confiaram, né, de algum modo, no nosso trabalho. Tá? Então é isso. Eu agradeço aí esse espaço. Espero que vocês possam estar lançando aí, tá bom? Então é isso. Kleber, então, acho que... Desculpa aí Nada, Boris. Os problemas técnicos, mas acontece, né? Então, pessoal, muita coisa já foi dita aqui sobre o livro, está, né, muito bem apresentado, mas vou fazer uma fala breve para dizer que eu sou da área do direito, né? Minha formação na graduação, mestrado, doutorado, todos em direito, e o interesse de pensar um pouco em conflitos escolares é até alguma coisa que é estranho para os meus colegas, né, lá no curso de Direito, no programa de graduação em Direito, sempre acham que é um tema deslocado dos seus interesses. Eu não vejo dessa forma, né? Na verdade, o interesse de estudar, pesquisar conflitos escolares, entender as formas de administrá-los, como são administrados, seja na escola, seja em outras instituições, como o próprio judiciário, né, surgiu por uma questão empírica, que é o fato da gente ter lá no grupo de pesquisa, junto ao mestrado em Direito da UCP, alguns alunos que são jovens talentos da FAPESP, são alunos de ensino médio, escolas públicas, e eles levavam para a gente, sempre nos nossos encontros, relatos de casos de conflitos, né, mais ou menos graves,
situações de violência também muito importantes, chamavam muita atenção, levavam até vídeos para a gente, às vezes, para assistirmos, né, esses conflitos, essas situações de violência. E foi aí que surgiu a intenção de fazer uma pesquisa sobre isso, né? Então, para a área do direito, de certa forma, isso é algo pouco usual, né? Pensar o conflito antes dele ser judicializado, né? Talvez, eventualmente, abordado pela mediação ou por outras formas de administração do conflito, especialmente extrajudiciais, né? E eu fico muito feliz da gente ter desenvolvido esse projeto à época, que depois ele contou com recursos do CNPq, na chamada Universal de 2016, porque foi essa pesquisa que permitiu que a gente viesse a dialogar aqui com o Veríssimo, com o Boris, com a Paloma e com todos esses colegas que estão aqui fazendo parte desse livro, né? E eu espero que a gente possa continuar nesse debate, como já fez o convite aí o Veríssimo, o Boris e a Paloma, tanto para prosseguir participando aqui da feira, que vai se estender até 2022, como no próprio simpósio, que vai acontecer, a 4ª edição, se tudo correr bem, né? Em outubro de 2022, como também da próxima coletânea, que o Veríssimo aí já falou a respeito, né? Então, eu fico muito feliz de poder participar. Durante o período da pandemia, para todo mundo foi difícil, eu tive momentos muito difíceis, né? E eu queria deixar esse depoimento registrado aqui, que mesmo cada um de nós tendo as dificuldades, teve momentos que eu não conseguia nem escrever, eu lembro que eu tive uma dificuldade dada com a apresentação, eu escrevi uma parte, mandei para o Boris ou para o Veríssimo, falei, não estou conseguindo fazer mais nada, e aí o pessoal pegou, depois fez um monte de coisa, mandou para a Paloma arredondou e chutou para o gol, né? Então eu queria dar esse depoimento aqui, que realmente foi um trabalho de equipe, né? Não só de quem está organizando, mas todo esse grupo de apoio, a Autografia, a Sônia, e os autores, como o Boris pontuou, né? Que acreditaram na gente. E mesmo num período tão desfavorável, mandaram os artigos foram revisados, o Veríssimo fez um trabalho importantíssimo de revisão de cada artigo, depois a gente também ajudou em alguma coisa nesse sentido aí, cada um leu um pouco, Paloma leu algum, Boris também, eu também. Então eu queria, a fala minha é mais assim de agradecimento pela oportunidade, e eu acho que essa equipe tem conseguido fazer muita coisa, isso tem que ser registrado também, apesar de toda a dificuldade, com o apoio do INEAC, aí, do professor Roberto Cante, toda a equipe do INEAC também, que também, se não fosse o Cante ali, né? Cadê o livro, né? Cadê o evento também? Essa posição do Cante de liderança é muito importante, tem que ser reconhecida para a gente estar aqui hoje com tudo isso feito, o simpósio, o livro, isso foi assunto de muitas reuniões também, né? Das quais nós participamos aí junto com a Thalita, com a Gabriela também, e outros colegas, enfim, então nessa equipe aí. Então, a fala assim, é de agradecimento, e a Paloma tinha pedido para eu encaminhar aqui uma fala de encerramento do simpósio, mas não sei se vocês querem falar mais alguma coisa antes disso. Não sei se é por aí. Não? Acho que pode encerrar, Clídio. Pode encerrar, acho que, né? Então, sim, acho que você pode fechar. Então, assim, o grupo aqui pede, então, que a gente anuncie aqui o encerramento, né, do 3º simpósio de pesquisas em administração de conflitos no espaço escolar, que é o encerramento do simpósio, mas não é o encerramento de um trabalho, né? O trabalho continua e a feira continua. Então, fica o convite, esse banner que está rolando aí embaixo, ó, INEAC, conflitos na escola.uf.br, é o site da feira, e lá vocês vão encontrar muitas informações. Então, se você que está nos ouvindo aqui é professor ou estudante de escola pública, ou tem um parente ou amigo que é professor ou estudante de escola pública, se interessou, né, puder indicar, também ajudar na divulgação, sugere a leitura e a visualização da página, né? E lá, aos poucos, haverá as informações necessárias para poderem participar. Então, muito obrigado a todos, e acho que está encerrada aqui a atividade. Então, com sucesso.